Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 12º domingo do tempo comum e hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus capítulo 10, versículos do 26 ao 33. A palavra e a frase principal de Jesus na liturgia de hoje é quando Jesus Cristo disse: não tenhais medo. Não tenhais medo. O medo, ele não é somente um estado psicológico. O medo também pode ser uma tentação do mal para nos tirar do caminho de Deus. E é sobre esta tentação do mal que pode nos tirar do caminho de Deus que Jesus Cristo estava dizendo no Evangelho de hoje, e disse isso de forma repetida: não tenhais medo. Bom, nós temos aqui 3 motivos que o Evangelho nos trouxe para que a gente possa pensar: será que eu não estou sendo tentado também por esse tipo de medo? O primeiro é o medo das nossas debilidades, das nossas fraquezas, porque como seres humanos nós somos falhos. E aí muitas vezes nós temos medo dessa fraqueza e dessa debilidade. Temos medo porque não queremos mostrar para os nossos irmãos as nossas fraquezas. Temos medo porque nós sabemos que às vezes as nossas debilidades podem atrapalhar a nossa missão, o nosso trabalho. Então, por causa daquilo que é falho em nós, nós sentimos medo. E para isso, Jesus no Evangelho de hoje, Ele está nos lembrando que mesmo que tenhamos as nossas fraquezas e as nossas debilidades, nós valemos muito para Ele. Nós temos muita importância para Deus. Por isso que Deus e Jesus nos disse isso: não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo. Então, Jesus está dizendo para nós assim: olha, quando Ele nos criou, Ele sabia que Ele estava criando a cada um de nós com os nossos defeitos, com as nossas debilidades, mas Ele nos ama dessa forma. Esse é o primeiro tipo de medo. Esse primeiro tipo de medo a gente tem que combater, porque existem pessoas que caem num sentimento tão grande desse medo da fraqueza, que entram num sentimento de culpa tão grande. Existem pessoas que precisam passar até por psicólogos por causa desse sentimento de culpa, porque tudo leva a um sentimento de culpa. Qualquer coisa que acontece na vida, pensa: é porque foi culpa minha. É porque eu tenho essa debilidade. É porque eu tenho esse defeito. Isso quando não, as pessoas ficam na nossa cabeça, né? Porque isso também é algo que a gente deve combater. Combater a nossa mania, principalmente dentro da família, dentro de casa, de ficar julgando e ficar mostrando os defeitos do outro. Depois, o segundo medo que Deus pede para que nos afastemos é o medo do misterioso, daquilo que é mistério, daquilo que foge do nosso controle. Principalmente aqueles que são um pouquinho mais controladores. Quando a gente não sabe tudo o que vai acontecer, nós temos medo de enfrentar o problema. Como nós não sabemos como vai ser o final, então nós temos medo. E aí então Jesus nos fala: não tenhais medo dos homens, porque não há nada de encoberto que não seja revelado, e não nada de escondido que não seja conhecido. Jesus está falando para nós: não tenha medo, mesmo que você não saiba tudo,
Mesmo que você não tenha controle de toda a situação, não tenhais medo. E por fim, Jesus fala do medo da morte, principalmente aqueles que são ansiosos, que ficam pensando muito no futuro, o que vai acontecer lá na frente. São aqueles que têm muito medo, e principalmente medo da morte. E aí Jesus Cristo nos diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Bom, como eu já disse no começo, o medo, ele pode ser um estado psicológico, mas ele também pode ser uma tentação. Quando é uma tentação, nós temos que pensar que o tentador, que o diabo, faz isso na nossa vida porque ele tem dois motivos. O primeiro é para que a gente possa pensar que nós estamos sozinhos neste mundo, que Deus não existe. Então o medo, ele vem como tentação para isso, porque a gente possa pensar assim: Deus não existe, eu estou sozinho aqui. E aí a gente deve lembrar daquela frase de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan Diego, quando ele também estava com medo de cumprir os pedidos de Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou para ele: não estou eu aqui que sou a sua mãe? Ou seja, eu estou aqui para te proteger, para te ajudar. E nós temos que pensar que nós não estamos sozinhos neste mundo, que Deus está conosco, Deus caminha conosco, e Deus tem o controle de toda a situação. Deus está junto de nós, Ele nos conduz. E depois, o segundo motivo do tentador é para que a gente possa ser inimigo da cruz. Ou seja, para que a gente possa ter medo do sofrimento. Jesus Cristo passou pelo medo. Lembre, quando a gente está na Semana Santa, nós meditamos aquele momento que Jesus está no Getsêmani, e que ele tem tanto medo que ele soa sangue. Quando Jesus Cristo passa desse momento, ele venceu esse medo. E tudo aquilo que foi assumido por Cristo foi redimido por Cristo na cruz. Ou seja, Cristo venceu. Então Cristo venceu também esses medos que nós temos na vida. E por isso nós podemos pedir a ajuda de Jesus, para que a gente também não tenha tanto medo assim do sofrimento, tanto medo de enfrentar a cruz. Se nós somos cristãos, nós temos que saber que o caminho para que a gente possa chegar à glória dos céus é passar pela cruz. E todos nós passamos pelas nossas cruzes. Ninguém pode dizer aqui que não tem sofrimento, mas nós não estamos sofrendo sozinhos. Nós estamos sofrendo com Cristo. E com Cristo um dia nós vamos ressuscitar. Essa é a nossa certeza de fé. Por isso, meus irmãos, que a gente possa sair daqui desta missa com essa frase de Jesus na nossa mente, na nossa cabeça e no nosso coração: não tenhais medo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.